Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de 1 Coríntios, o qual estamos meditando, capítulo 13, esse capítulo que nos encontramos. E na semana passada, enquanto você está aí abrindo o seu texto, eu mencionei para você como o texto foi construído. E às vezes a gente lê a Bíblia, pega a Bíblia e não entende muito bem, às vezes, como um texto bíblico, ele é escrito, ele é construído. Às vezes a gente acha que o autor chegou lá e começou a jogar um monte de palavras, frases, claro, com pensamento, com argumentação, mas existem estruturas no texto bíblico, não apenas em 1 Coríntios, mas em todos os livros das Escrituras Sagradas. E é muito importante quando a gente entende essa estrutura, para a gente entender como o autor pensou, como os ouvintes que pegaram essa carta pela primeira vez entenderam o texto sagrado. E Paulo faz essa estrutura que nós vamos ver aqui, que está aí projetada. Paulo usa muito essa estrutura nesse livro aqui, em suas cartas o tempo inteiro, ok? E aqui na carta de 1 Coríntios, e não é diferente, tá? Ele vai usar essa estrutura. Então você tem lá o capítulo 12, ok? Os fundamentos essenciais dos dons espirituais. E quando Paulo começa a falar dos dons espirituais, ele vai falar do capítulo 12 até o 14. Olha como é que ele monta a argumentação dele. Então ele fala os fundamentos essenciais dos dons espirituais. Quais são os fundamentos para usarmos os dons? Então ele fala do amor, que não é um dom, pelo contrário, que está acima do dom, de todos os dons, que é eterno, mas como o amor, como fonte norteadora para o uso dos dons, e não apenas para isso, mas para a cura de todos os problemas daquela igreja. Todos os problemas dessa igreja têm um ponto central: a ausência do amor de Deus em suas vidas. E no capítulo 14 ele vai falar da prática dos fundamentos essenciais dos dons espirituais. Então veja, ele faz tipo um sanduíche, mas o tema central é esse B aí. Então você tem o A, os fundamentos, você tem o A novamente embaixo, os fundamentos, e você tem o B no meio, que é o ponto central, ok? A gente pensa um pouco diferente como aquelas pessoas do Oriente pensam e pensavam, ok? A forma de argumentar, de raciocinar. Então a gente precisa levar isso em consideração quando a gente está lendo a Bíblia, ok? Então é um passo que a gente vai dando. Olha agora, eu vou dar um zoom aqui no capítulo 13. Ó, você viu o capítulo 12, 13 e 14. Agora só o capítulo 13. Olha lá. Falando do versículo pontual em cima, o 12, 31. Entretanto, busque com dedicação os velhos dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Olha como ele começa o 14. Olha como é que ele começa o 14. Lá embaixo, lá de baixo. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente de profecia. Está vendo? Ele começa o tema e termina, finalizando essa ideia do capítulo 13 do amor, falando de uma busca pelos dons espirituais. Lá o primeiro B, lá em cima, a supremacia do amor sobre os dons espirituais, foi o que nós vimos na semana passada, os 3 primeiros versículos. E agora o ponto B lá embaixo, a eternidade do amor e a transitoriedade dos dons espirituais. Então ele fala da supremacia em cima e da supremacia embaixo, da eternidade do amor. C com C agora. O primeiro C azul, o amor definido positivamente, e o C de baixo, o amor definido positivamente. Está vendo? Ele está fazendo a mesma coisa. E o ponto central qual é? É o B, o amor definido negativamente. Só que no C de baixo, verdinho aqui embaixo, o amor definido positivamente no 13,7, ele tem uma estrutura A, B, B, A. A gente vai chegar lá hoje, se Deus quiser. E na semana que vem a gente vai ver o ponto B aí, a eternidade do amor e a transitoriedade dos dons. É uma estrutura que você tem 11 A, B, A, B, A, B, A, B, falando daquilo que é eterno e aquilo que é temporal. Aquilo que é eterno, aquilo que é temporal. Veja o cuidado que alguém tem na hora de escrever um livro bíblico. Olha a
joia literária que você tem na hora de alguém escrever. Olha como a inspiração divina faz algo tão bonito assim. Então veja, meu irmão, por exemplo, o livro de Jonas, ele é todo escrito assim, todo ele, o livro inteiro, é uma coisa extraordinária. Então veja, quando você pega a sua Bíblia, você tem que ter muito cuidado com o texto sagrado. É um texto muito precioso. Quem você vê escrevendo dessa maneira hoje em dia? O cuidado, a perfeição, o conjunto de palavras, tudo perfeitamente arquitetado, bem desenhado, pensado, cada palavra, frase posta no seu lugar, tudo para criar um conjunto, uma ideia. Irmão, isso aqui você não encontra em canto nenhum. Se você for ver os profetas, cada livro da Bíblia, meu irmão, um negócio fantástico. Olhe para a sua Bíblia, ame a sua Bíblia. Ela é uma joia literária incomparável. Não tem nada na literatura do mundo inteiro que se compare a esse livro que você carrega na mão. A gente deve amar esse livro, a gente deve honrar esse livro, a gente deve respeitar esse livro, a gente deve viver esse livro. Nós vamos memorizar esse livro, amar esse livro com todo o nosso coração, e ser zelosos na hora de meditar no livro, na palavra de Deus, entendendo como Deus deixou tudo isso pronto para mim e para você, com tanto cuidado, com tanto carinho, preservado há quantos milênios esse livro para cada um de nós. Então veja, uma joia preciosa que Deus colocou nas nossas mãos. Amém, amados irmãos? Que você tenha todo cuidado, todo zelo, todo carinho com a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler o nosso texto nessa noite. Olha lá o capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Diz assim: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É nesse texto aí, do versículo 4 ao 7, que eu quero meditar com você essa noite. Então vamos lá para esse texto, quando Paulo vai começar definindo o amor positivamente. Olha aí, o amor definido positivamente. O amor é paciente e bondoso. Depois ele vai, aqui são 15 verbos e 15 ações, ok? Adjetivos a respeito do amor, ok? O amor é paciente e bondoso, definido positivamente. Agora ele vai definir lá embaixo novamente no A, positivamente. Mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. No versículo 7 já também tem uma outra estrutura. Tudo sofre, tudo crê, tudo sofre e tudo suporta. O primeiro e o último já é algo igual, parecido. Tudo crê, tudo espera também são parecidos. Então você vê a estrutura do texto, ela é belíssima, ok? E no ponto do meio, ele vai soltar oito verbos mostrando o que o amor não é, o que o amor não faz. Então você tem 15 ideias sobre o amor. E está aqui algo difícil da gente nos nossos dias entendermos. O que é o amor? Sempre foi difícil. Na verdade, quando você olha a história da humanidade, sempre foi difícil definir o que é o amor. Sempre foi difícil. E se nós sairmos na rua aí, ou se você fizer uma pesquisa lá na sua família, o que
palpitam no coração e aquela coisa toda. Mas você não acha nada disso daqui, ok? O amor não é um sentimento que alguém tem pelo outro meramente, não é simplesmente um sentimento. O amor tem sentimentos profundos, intensos, mas o amor não é um sentimento, ok? Então, o pessoal vai sempre dar uma ideia e um olhar de que você já fez uma loucura de amor. O amor verdadeiro nunca vai fazer uma loucura, ok? É a primeira coisa. Então, há um ponto muito distoante aqui daquilo que de fato é amor bíblico. Deus é amor, ok? Daquilo que a cultura diz que é amor. São duas coisas completamente opostas. Vamos lá para o nosso texto então. O amor é paciente, o amor é bondoso. São as duas primeiras ideias que ele vai trazer sobre o amor, e aqui ele aponta para a cruz, porque a bondade, a paciência e a bondade são duas expressões do próprio Deus. Pedro vai dizer em 2 Pedro 3,9 que Deus é longânimo. Deus não apenas tem longanimidade, mas ele vai dizer que Deus é longânimo, ok? É uma expressão do amor, não querendo que nenhum se perca. Que coisa linda! A ideia do amor como longanimidade é o estar longe da ira, é sempre oferecendo a graça, a misericórdia, o perdão. Essa é a ideia do amor, ok? É o amor que primeiro apresenta a salvação, ele apresenta o perdão, ele apresenta a restauração, ok? Ele vai apresentar também, como vai dizer Isaías, o ano aceitável do Senhor. Deus está aceitando por muito tempo um ano, mas ele vai falar do dia da vingança do nosso Deus, e no dia da vingança também é amor. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que Deus deixa uma coisa, tipo, não, calma aí, agora eu vou deixar de ser amor e vou entrar na ira aqui para poder. Não, Deus não está em conflito nele mesmo. Não, eu não sei agora se eu tenho amor ou se eu uso de justiça, se eu me iro ou se eu sou bondoso. Eu não sei o que eu faço aqui. A gente fica assim, mas Deus não. Tudo é amor, tudo é resultado do amor, ok? Se Deus vai exercer justiça, isso é amor. Se Deus vai exercer ira, isso também é amor, ok? Até conosco. O pai disciplina, diz o livro de Hebreus, ao filho que ama, e açoita a todo aquele que quer bem. Se Deus nos disciplina, se somos parte da disciplina de Deus, é porque somos filhos. Então a disciplina também é fruto do amor. E a disciplina, obviamente, aquela que vai produzir um fruto bom, não é uma violência, ok? Que as pessoas muitas vezes estão acostumadas aí. Mas o texto sagrado aponta para esse estado da longanimidade de Deus, apontando para a cruz, e ser longânimo é ser bondoso. Já tendes a experiência que Deus é bondoso. 1 Pedro 2,9. Deus é longânimo, ele está longe da ira, ele é paciente, mas Deus também ele é bondoso, ok? O amor de Deus é encontrado nas milhões de bênçãos que ele derrama diariamente sobre toda a humanidade. Essa bondade de Deus, ok? Que ele derrama sobre cada ser humano e sobre o seu povo de forma muito especial. Essa é a resposta de bondade que Deus tem. Mas olha, o amor longânimo e bondoso de Deus jamais se associa com a injustiça. E aqui está o nosso ponto. É que quando a gente pensa que o amor é longânimo e bondoso, a gente acha que a gente tem que entrar na ideia de que a gente pode ser injusto. E nunca, porque no próprio versículo 6 vai dizer que Deus não se junta com a injustiça. Então veja, o mesmo amor que é longânimo e bondoso, ele tem um limite que ele vai exercer a justiça. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é amor. Então, amor não é, quem ama passa por cima de tudo. Não, isso é um amor pecaminoso. Isso aí não é amor. Isso aí é um estado de pecado que o mundo tem, mas isso não é amor, ok? Porque o amor não se associa com a
o amor se revela primeiro no perdão e na salvação, mas em segundo lugar, na justiça. Então essas são as duas primeiras características positivas do amor. Agora vamos ver as 8 características negativas do amor. Ele vai dizer: o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí até o final do versículo 5, ok? Então a primeira característica: o amor não inveja. Essa palavra inveja é literalmente aquele que opõe-se ao outro no seu coração. Isso é inveja. É quando você pensa naquela pessoa, geralmente você pensa numa pessoa negativamente. Quando você lembra daquela pessoa, geralmente você lembra de uma pessoa de forma negativa. Ou você olha para uma pessoa e tenta ver sempre naquela pessoa um ponto negativo nela. Você não consegue ressaltar tanto a coisa positiva. Você sempre está olhando para aquela pessoa num ponto negativo, tentando buscar falhas. Essa é a ideia dessa palavra. Por isso, o invejoso busca o defeito no outro e não se alegra nas vitórias, mas nos infortúnios daquela pessoa. Aquela pessoa teve uma vitória, você se entristece. Aquela pessoa teve um infortúnio, um problema, uma doença, você se alegra com aquilo. Ah, tá vendo? É assim. Olha, tá vendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque tudo isso aqui está no coração de qualquer ser humano. Nem o ser humano pode chegar assim e dizer: eu não tenho isso aqui. Nenhum ser humano pode chegar assim: eu nunca tive inveja na minha vida. Nenhum ser humano pode dizer. Isso aqui todos nós temos, mas o amor não é assim. Pastor, eu tenho esse ponto em relação a uma pessoa da igreja, da família, vizinho. Então você precisa amar essa pessoa, porque o amor não é invejoso. Se você tem um sentimento desse, você não tem amor por aquela pessoa. É isso que o texto está dizendo, ok? É isso que o texto está dizendo. Pastor, oi. Não está errado isso, isso é uma característica negativa do amor. Não, ele está tentando apresentar o objetivo de Paulo aqui. É que ele tem uma igreja que está quebrada, uma igreja que está cheia de conflitos e problemas. E ele precisa apresentar o amor de forma positiva. O amor é bondoso e eloquente. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele precisa apresentar o amor na forma daquilo que não é o amor. Então ele apresenta negativamente. Por quê? Porque ele vai tocar no ponto em que essa igreja não está vivendo. Essa igreja está tomada de invejas. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. É uma igreja dividida. E onde há esse tipo de coisa, de sentimento, há inveja. Então veja que Paulo precisa apresentar, e a gente quando aprende, a gente aprende as coisas sempre dos dois lados. A gente sempre aprende as coisas de forma positiva. Olha, faça assim. Mas a gente também aprende de forma negativa. Você não põe o dedo na tomada, não atravessa aquela rua. Então a gente, nós seres humanos, aprendemos dos dois lados, dos dois jeitos. Por isso que nos próprios mandamentos de Deus, nos próprios 10 mandamentos, há mandamentos positivos. Honra o teu pai e tua mãe. Ele apresenta de forma positiva, mas ele também apresenta de forma negativa. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Ele podia ter apresentado isso de outra maneira, mas ele apresenta assim que isso tem mais força sobre nós, quando isso também é apresentado de forma negativa. Ele não pode fazer assim, não é esse jeito ou esse caminho. O amor não faz isso. Então ele demonstra aquilo que o amor não faz. A segunda ideia é que o amor não se vangloria. Isso é uma atitude egocêntrica de chamar a atenção para si mesmo. E aí a inveja e a vanglória são
busca essa posição, essa postura de chamar a atenção para si mesmo, de tirar a atenção dos outros e colocar em si mesmo. Olha como o uso dos dons é errado aqui, nesse sentido, ok? Veja que você tem uma classe na igreja, você tem um grupo de pessoas na igreja que se acham ultra espirituais, eles são super espirituais, então eles se acham mais que os outros, por isso que no culto eles têm um padrão de comportamento, usando os dons espirituais, e Paulo vai dizer, isso não é amor. O amor não age desse jeito, o amor não age chamando atenção para si mesmo, pelo contrário, quem ama, coloca-se por trás, quem ama, coloca o outro amado na frente. Deus amou o mundo e deu o seu Filho, ok? Isso é amor. Então, esse estado de vanglória, o uso dos dons com alguém com um coração assim, é altamente perigoso. E aí depois vem a palavra orgulho, está inchado, inflado da sua própria vontade e desejos. Obviamente, essa é a postura de Paulo, dos coríntios, em relação a Paulo. Eles estão orgulhosos porque eles se acham mais espirituais que Paulo. Eles estão orgulhosos porque tem alguém dentro da igreja que está vivendo uma vida de imoralidade. Aquele caso do capítulo 5, eles estão orgulhosos, no lugar deles lamentarem, eles estão orgulhosos. Então, o orgulho aqui é a insubmissão, o orgulho aqui é a desobediência, é o questionador, é o briguento, é o insubmisso, é aquele que coloca em primeiro lugar a si mesmo, a sua vontade e pronto, ok? Então, esse é o orgulhoso, essa tríade é muito perigosa: a inveja, a vanglória e o orgulho. E todos nós lutamos contra isso. A gente tem que ter muito cuidado com isso no nosso coração, porque o orgulho, lembrando, é o pecado primeiro, foi o primeiro pecado, é o pecado no qual Satanás caiu, ok? Ele não quis a vontade de Deus, mas estabeleceu a sua própria vontade. Aí está a essência da idolatria, que Paulo leva alguns capítulos falando dela no próprio livro. Depois ele vai dizer que o amor não maltrata, ou o amor, na sua Bíblia provavelmente vai dizer, o amor não é indecente, ou não age inconvenientemente. Outra tradução também vai trazer assim, está certinha a tradução, está correta. O amor, ele não é imoral, ele não é impuro. Essa palavra tem duas ideias grandes na qual ela abraça. A primeira, realmente tem esse lado aí, que é a imoralidade. Fulano de tal amou tanto, ciclano, mas não esperaram o casamento e atropelaram todas as coisas. Mas eles se amam. Isso não é amor. O amor nunca é imoral. O amor nunca é imoral. A fulana de tal é apaixonado pela esposa, mas traiu a mulher. Isso não é amor. O amor não trai, o amor não maltrata, o amor não é grosseiro, o amor não é rude, o amor não é mal educado. É tudo que essa palavra significa, do grego. É ser mal educado, é ser áspero. Então, ao mesmo tempo da ideia que essa palavra abraça da imoralidade, ela também abraça a ideia da violência. Então, o amor verdadeiro, ele nunca vai humilhar uma pessoa, ela não vai bater, não vai xingar, não vai abandonar. Então, quem ama não faz isso. Fulano de tal é doido pelos filhos, mas abandona, espanca. Opa, não. Isso não é amor. Amor não é isso, ok? O amor, ele não maltrata. O amor não é infiel. E é exatamente essa atitude que a igreja está tendo na Santa Ceia, contra Paulo, aquele
super espirituais, tinha várias mulheres lá, achando-se super espirituais, fazendo isso contra os seus esposos. E aqui você tem na Santa Ceia, a igreja dividida em grupos, né? Então você tem uma atitude de violência, de discriminação, de grosseria, de falta de educação, de ser rude, de ser grosseiro. Irmãos, se tem uma coisa que o Evangelho faz, é educar a gente, educando-nos para que, renegadas as paixões e as impiedades, vivamos no presente certo, sensata, justa e piedosamente. O Evangelho não nos torna violentos, o Evangelho nos torna mansos e humildes de coração. Isso é amor. Se estamos bebendo do amor de Deus, se você é um cristão verdadeiro, e o amor de Deus, como diz Romanos 5,5, está sendo derramado no seu coração, você não vai viver dessa maneira. Ah, pastor, eu mudei muito pouco do que eu era antes da minha conversão para hoje. Olha, é a hora de rever sua conversão. É a hora de rever sua conversão. Porque precisa haver profunda mudança. Quem ama não é imoral, quem ama não é promíscuo, quem ama não é grosseiro, não humilha, não xinga, não abandona, não espanca. Ah, eu amo tanto o meu esposo, mas eu bato nele. Eu amo tanto a minha esposa, mas eu espanco a minha esposa. Não, isso não. Isso é o que o mundo acha que é amor. A Bíblia diz que isso não é amor. Isso não tem nada a ver com o amor. Amém, irmãos? Então veja, o mesmo texto que está dizendo que o amor é longânimo, o mesmo texto que está dizendo que o amor é bondoso, é o mesmo texto que está... Agora fica mais claro para mim e para você, quando ele diz que o amor não acaba. Está vendo? É mais nítido para a gente e também parece ser mais aplicável para a gente quando o ponto negativo se contrasta com aquilo que é positivo. Ele diz também que o amor não busca os seus próprios interesses. Aqui isso mexe com a liberdade que nós temos. Aquele que ama busca o interesse do outro. Essa é uma das grandes provas do amor de Deus. Que Deus, Ele amou o mundo e deu seu Filho. Que Deus prova o seu amor por nós, quando Ele deu o seu Filho naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Então, a voluntariedade de Cristo mostra a prova do amor, onde eu não busco os meus interesses, onde eu não estou vivendo uma vida autocentrada, mas eu estou vivendo para Deus, para a glória de Deus. Mas veja, como isso é importante, quando a gente vive isso em relação à igreja. Os cristãos não buscam o seu próprio interesse, mas estão buscando os interesses de Deus, estão buscando o interesse dos irmãos. Ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, tudo por eles era comum. Uma igreja onde as pessoas sabem que têm suas coisas privadas, mas elas estão dispostas à medida de uma real necessidade de um irmão aflito, doente, com problema. Ok? Então, a ideia aqui de não buscar os seus próprios interesses é uma ideia de serviço. São pessoas que estão dispostas a abrir mão de si mesmas, das suas vontades, para servir, ok? Para se doar. O amor faz isso, irmãos. O amor, ele busca o outro. Ele não busca a si mesmo. Ele busca a felicidade do outro. O ser feliz é ser feliz porque o outro é também feliz. Isso é amor. O problema é que as pessoas querem casar para ser feliz. E aqui está o erro. Porque isso vai virar uma guerra, um campo de batalha. Quando você casa, quando você está num relacionamento familiar, quando você tem um relacionamento na igreja de amor, você está visando o bem dos outros e não primeiro o seu. Só que os outros irmãos estão fazendo o mesmo. Isso é verdadeiro, isso é amor. E quando isso acontece, nós temos um estado de paz, de harmonia, de serviço, de mútua ajuda. Não tem divisão.
bem-estar da igreja. Eu estou deixando a minha vanglória, o meu orgulho, o meu interesse de lado pelo benefício da igreja. O divisor não pensa assim. O que o divisor pensa? Eu quero eu quero aparecer, a minha vanglória. Sou eu que tenho que estar no auge aqui. Então, essa pessoa não está em busca do interesse da igreja. Ela não tem problema nenhum em dividir a igreja. Ela não tem problema nenhum de criar brigas e contendas dentro de uma família. Porque o que ela busca são os seus próprios interesses. Ok? Mas também o amor não se ira. É alguém, literalmente, que vê aqui, alguém afiado. Alguém pronto para brigar. Alguém que está quente, fervendo, que provoca e que despreza. São atitudes encontradas também nessa igreja. E isso não é amor. O amor não está em alguém que, com facilidade, se ira. Sim. Ah, pastor, mas o meu temperamento é esse. Irmão, abandona isso e vem para Cristo. Vem ser como Jesus. Porque Deus é longânimo, Ele está longe da ira. Deus é amor. O amor é longânimo. Ele passa por cima, Ele está longe da ira. Automaticamente o amor não é violento. Veja, a ira e a violência são irmãos gêmeos. Onde a ira, a violência. Em palavras, em atitudes, ok? E o amor não tem essa ideia. O amor não está pronto para brigar. O amor está pronto para ceder. Que ele não busca os seus próprios interesses. Não estou pronto para brigar. Eu entro na briga mesmo. Realmente. Está ruim de você amar. Porque se você age assim, está faltando amor no seu coração. E é muito difícil conviver com uma pessoa disposta a alguém afiado. Aqui comigo é assim, falou, levou. Deu, tomou. Tem gente que é assim, está disposto, é alguém quente, é alguém que, tem gente que diz assim, eu tenho pavio curto, tem gente que diz, eu nem pavio tenho, então é um negócio explosivo. Isso não é amor. Precisamos de amor. Precisamos de amor. E nós vivemos um país extremamente violento. Extremamente violento. Pessoas que estão dando tiro umas nas outras com vaga de carro, por ceder um espaço no trânsito. Entendeu? A gente está vendo a violência o tempo inteiro no país. A igreja nunca deve partir para esse estado de violência. Nunca. O cristão não foi chamado a empunhar armas. Não. A nossa arma é o amor. Essa é a nossa arma. A nossa arma é amar. A gente não está aqui para puxar pistola e peixeira para ninguém. Mas o amor também não é rancoroso. Essa palavra aqui é interessante, porque ela é literalmente alguém que contabiliza. Opa! Pisou na bola comigo. Opa! Aqui ó, eu estou guardando, eu estou contando. Eu estou guardando aqui no meu caderno tudo que tu está fazendo contra mim. Porque vai chegar um momento que eu vou retribuir tudinho. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor, ele perdoa. Isso aqui é o oposto do perdão. Aqui o rancor é dar o troco, é revidar, é guardar, contar para pagar na mesma moeda. Eu pago na mesma moeda que fez comigo, se fez, vai levar do mesmo jeito. Isso não é amor. O amor, irmão, se Deus fizesse isso, todos nós estávamos no inferno. A humanidade inteira. Você estaria lá para sempre, se Deus fizesse isso. Mas é lindo quando a Bíblia diz que dos teus pecados jamais me lembrarei. É lindo quando o amor está presente. Porque o amor, ele não contabiliza, ele não joga na cara aquilo que foi perdoado. Foi perdoado, acabou.
Você perdoou, sentou, conversou, chorou, falou, abriu o coração, pediu perdão. Acabou. Se Deus não lembra dos meus pecados, por que é que tu vai ficar contabilizando, igual o diabo, o pecado dos outros? Porque quem fica acusando, o acusador, é o diabo. Quem fica contabilizando, anotando o pecado das pessoas, é o diabo. O que tu quer, cristão, fazendo um negócio desse? Por isso que a Bíblia, quando nos chama para o perdão, ele diz que nós devemos perdoar como Deus nos perdoa. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele vai dizer aquela parábola do rei que perdoou 10.000 talentos e falou: olha, aquele homem que foi perdoado pelo rei e não perdoou 3 meses de salário do seu irmão, do seu conservo, aquele lá vai voltar para a prisão, de lá ele vai sair até pagar o último centavo. Nunca vai sair, vai ficar na prisão para sempre. Assim, dizer Jesus termina dizendo, assim o Senhor fará, se você não perdoar de coração ao Senhor. De coração ao Senhor. Então, o amor não guarda rancor. O amor não guarda rancor. O amor não esquece. Às vezes você pode lembrar daquilo que alguém falou e fez. Sua mente tem uma alta carga emocional do que aconteceu. Impossível daquilo você esquecer. Mas você lembra daquilo com perdão no seu coração. Você olha para aquela pessoa sem ódio, reservas, rancor, restrições no seu coração. Aí você sabe, não, perdoe de fato essa pessoa. Ok? Claro que o relacionamento é uma via de mão dupla. Eu vou até você, mas você também vem a mim. E nem sempre a gente pode ter um relacionamento com a pessoa que nos ofendeu. Por quê? Porque aquela pessoa não mudou. Por isso que você vai ver que Jesus não citava aos fariseus. O texto sagrado diz. Jesus não tinha relacionamento, porque Jesus os odiava, não. Jesus amava. E você vai ver sempre Jesus, o texto sagrado mostrando que Jesus estava chateado e condoído. Ele está triste pela atitude de pecado, mas seu coração está triste com aquilo. Está triste com aquilo. Veja uma mistura de uma indignação pelo pecado, pelo comportamento pecaminoso, mas ao mesmo tempo de uma dor, de estar condoído, de ter seu coração partido por ver aquela atitude. É isso que deve estar no nosso coração. Nós devemos nos relacionarmos, quando depender de vós, ter paz com todos os homens. O mandamento para mim e para você é que a gente deve amar as pessoas. Ponto. Ok? Essa é a máxima cristã. Mas nem sempre é possível o relacionamento, porque a outra pessoa não mudou, a outra pessoa está na mesma atitude. E se você se relaciona com aquela pessoa, você vai se expor a ser ferido, maltratado. E Deus também não quer isso para você. Então às vezes você tem que dar um passo atrás. Não porque você está com raiva daquela pessoa, mas porque como aquela pessoa mudou, você não tem como nutrir um relacionamento. Às vezes tem pessoas assim. Não tem como você nutrir relacionamento. Infelizmente, seu coração está disposto, mas o do outro está fechado. Como? Não tem como você ter um relacionamento aqui. Aqui você fica do lado de cá, em oração, pronto para fazer o bem e pedindo a Deus, Deus muda o coração dessa pessoa, restaura, salva essa pessoa, né? Liberta essa pessoa. Então essa é a atitude do amor, a atitude cristã, ok? E ele, no último, vai dizer que o amor não pratica a justiça. O amor não tem prazer no mal. O amor não se alegra no estado de pecado de ninguém. Fulano caiu. Eu sabia que estava demorando. Não.
O amor não. O amor não. Irmãos, o amor não, e aí o rancor está junto dessa ideia de não se alegra com a justiça. Geralmente quem usa essas palavras é uma pessoa que está contabilizando o pecado das outras. E aqui o amor não age assim, o amor não dá um troco. Ele não dá um troco. Ok? Ele não se alegra quando existe um estado de justiça. Tem divisão na igreja, tem alguém falando mal de alguém, tem briga dentro da igreja, tem inveja dentro da igreja, tem imoralidade dentro da igreja. Tem gente que se alegra com isso. Isso nunca é um cristão. Isso é um filho do diabo dentro da igreja, com certeza. Porque o amor, ele não se alegra com a justiça. Ele não tem prazer quando o mal acontece. Tem gente que tem prazer no mal. Irmão, que tem isso é político, você sabia? Político que tem isso, fica torcendo para o governo do outro dar tudo errado para na eleição ele ganhar. Que coisa terrível, gente. O cristão vai sentir um negócio desse em relação a qualquer pessoa. Não, estou doido que aquela igreja aí deu um problema lá para eu. Meu Deus do céu. E isso tem algum cabimento, isso tem alguma lógica, mas tem gente que planta igrejas assim. Vai numa região e diz, vou abrir uma igreja aqui, e começa a falar mal de um monte de pastores da mesma denominação e de outras denominações daquele lugar. Depois chama todo mundo dessas igrejas e planta uma igreja. A igreja nasce no dia todo, 500 membros, 400 membros, 700 membros, do dia para a noite. Começa a igreja assim. Você acha que isso é de Deus? Isso não é amor, irmão. Uma pessoa dessa não está buscando a glória de Deus, o benefício da igreja. O verdadeiro amor, ele não tem prazer no mal, gente. Ele não tem prazer no mal. Ainda bem que aconteceu. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso é um bruxo. Isso é um feiticeiro. Isso é alguém que está buscando o mal de alguém. Não. Nós não estamos aqui para isso. O amor não age assim. O amor não tem prazer na queda, no fracasso, no colher as consequências do próprio pecado, ainda que seja justo. Fulano de tal, olha aí, chegou o dia da colheita lá. Deus destruiu uma nação no Antigo Testamento porque ela olhou para a nação de Israel que estava recebendo seus próprios pecados. Israel estava colhendo seus próprios pecados. E essa nação disse assim, bem feito. Deus destruiu aquela nação dele. Porque eles estavam lá do outro lado, olhando e dizendo, está vendo? Bem feito. Você cuidado, irmão. Você cuidado com isso. E Deus não te chamou para isso. Para se alegrar no mal que está acontecendo no país, numa família, numa igreja, com uma pessoa, num casamento, seja lá o que for. Quem tem prazer no mal é o diabo. É ele que tem alegria que o mal aconteça. Que parte você vai ter numa situação dessa? Me diz, que parte o cristão pode ter numa situação dessa? Mas isso é inadmissível isso aqui. E tem gente que é crente e está assim. Tem gente que é crente e está assim. Não, está vendo? Está colhendo o seu próprio pecado. Rapaz, tem que falar isso com temor. O coração tem que estar abalado lá dentro de você. O coração quebrantado contra ele. Lágrimas nos olhos. Meu Deus, tem misericórdia. Eu sou caído. É triste demais, irmão. Quem quer ver isso é o diabo. Quem ama, quem serve a Deus, quem está ao lado de Cristo, não. De jeito nenhum. Olha o texto de Marcos 3, 5. Olhando-os ao redor, Jesus, indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem que tinha a mão mirrada. Quando Jesus está dentro daquela sinagoga, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Indignado e condoído da dureza de coração. Duas coisas que sempre tem que estar no seu coração. Toda vez que você estiver justamente irado,
que o seu coração esteja partido de amor por aquela situação. Porque se só tiver, ainda que só tiver no seu coração uma santa ira, uma ira justa, cuidado, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso que sempre no nosso coração deve estar, ao mesmo tempo que uma ira santa, deve estar esse aspecto maravilhoso do amor. Por isso, tudo o que não é amor é pecado. Tudo o que não é amor é pecado. Por isso que Paulo vai terminar essa carta dizendo: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Com amor. Tudo o que não é amor, meu amado irmão, é pecado. Na sua vida, tudo que sai de mim, de você, palavras, pensamentos, intenções, ações ou omissões, que não é fruto do amor de Deus, é pecado. É pecado. E diante de um texto desse, todos nós temos do que nos arrepender. Porque ninguém é perfeito nesse texto. Ninguém. Ser humano algum debaixo dessa terra, debaixo desse céu, é perfeito nesse texto. Eu queria convidar você a orar comigo nesta noite. Dizer: Deus, eu tenho que confessar pecados aqui para ti hoje, Senhor, porque eu não estou vivendo a plenitude desse Deus. Tem algo no meu coração que não está de acordo com isso aqui. Que o Senhor me ajude a viver de acordo com a sua palavra. E se você não consegue encontrar nada, confesse o orgulho. É certeza. Se você não consegue encontrar nada nessa texto, você diga assim: olha, aí você não tem problema nenhum com isso. O seu problema é o orgulho. É com certeza. Que você confesse isso nessa noite, para o seu bem, para a glória de Deus, para o benefício dessa igreja. Vamos orar.